Olá, meus amigos, tudo bem? Primeira coisa, eu venho pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, dar o like. Eu sei que isso é maçante, que parece que toda pessoa que grava vídeo no YouTube te pede a mesma coisa. Só que os vídeos que eu faço é para ajudar pessoas, não é só uma distração, né? E eu também venho aproveitar para falar que eu eu estudo vários autores. Então, meu objetivo é ajudar muitas pessoas que não têm tempo. Às vezes a pessoa quer melhorar, quer buscar o autoconhecimento, mas ela não tem tempo. E isso não quer dizer que eu sou desocupada, tá, gente? Minha vida é bem corrida. Mas eu sinto no meu coração que eu tenho essa missão para ajudar as pessoas, porque eu já escutei vários relatos, né? Ah, eu gosto de escutar você quando eu estou dirigindo. Ah, eu gosto de escutar você quando eu estou no intervalo de um atendimento de um cliente. Só que, sobre esse livro aqui, tá? A Escada para o Triunfo de Napoleão Hill. Quando a gente fala da lei da atração, esse é um dos autores mais renomados. Por que, que eu estou dando um intervalo mais ou menos de uma semana e meia entre um vídeo e outro? Por quê? Meu foco é qualidade e não quantidade. Porque se você assistir o primeiro vídeo e não refletir, não exercitar, não vai ter efeito nenhum, tá? Então, recapitulando. O primeiro vídeo, nós falamos das 8 forças, né, que potencializa a cocriação do seu desejo. Nós trabalhamos, eu no exercício anterior, eu até dei um exemplo para você poder aplicar no teu desejo. O segundo vídeo, qual foi? Foi um vídeo um pouquinho mais chato, mas necessário. Nós falamos de uma forma mais científica de elétrons, átomos, vibração, energia. Por quê? Dados científicos, eles ajudam a você a crer que é possível. Porque na sua volta, você vê ciência, você vê elementos químicos. Então, a primeira fase foi saber os elementos necessários para co-criar o desejo. E a segunda fase foi um estudo para impulsionar na sua fé, tá? Então, assim, se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, você pode continuar, mas eu sugiro você assistir a primeira parte e a segunda parte, e depois assista novamente esse vídeo, tá bom? Para que realmente, gente, no final do livro, nós tenhamos vários comentários para falar assim: poxa vida, minha vida melhorou, solucionei um problema, conseguiu cocriar meu desejo. Mas para isso eu trago a informação e cabe a sua decisão. Você vai agir com autossabotagem? Ah, eu não tenho tempo, não consegui. Quem vai ser prejudicado é você. Ou você vai falar assim: não, ela já trouxe o livro mastigado para mim, eu tenho que fazer. Aí você vai ter determinação para fazer. Se você tiver responder à energia do universo com essa vibração de determinação, o universo traz de volta para você com muita determinação o teu desejo, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje estamos continuando a abordar sobre Mastermind, só que hoje eu vou entrar num assunto bem delicado, que é o casamento, tá? Então vamos lá. Digamos que você fez tudo direitinho, como eu indiquei nos vídeos. Você criou seu desejo, você tentou incluir a maioria, né, pelo menos a maioria das 8 forças no teu desejo. Eu te trouxe informações científicas que seu desejo pode ser cocriado. E agora vamos falar de casamento, relacionamento. Por quê? Essa vibração influencia muito. E eu acho que quando a gente fala de mastermind, é o melhor exemplo que eu posso te dar para você entender de forma prática e simples esse conceito de mastermind.
E eu vou falar sobre casamento alma gêmea. Então vamos lá, o que é mastermind? É duas ou mais mentes em espírito em harmonia. Vou dar um exemplo. Consciente é o que eu tenho consciência agora. Subconsciente são memórias que estão guardadas na minha mente que eu nem lembro. Pode ser de outras vidas também, para quem acredita em vidas passadas. Ou pode ser algum trauma que, por defesa do meu cérebro, para me defender, ele pega esse trauma e guarda no subconsciente. Aí, às vezes, acontece um gatilho que do nada eu lembro. Tá? Então, assim, a gente tem esse gerenciamento na mente. E o que acontece? O mastermind é quando acontece uma química mental. Ele cria uma terceira mente. Então, ele faz essas duas mentes, ao invés delas trabalharem isoladamente, porque o subconsciente guarda muitas coisas por nossa segurança, o mastermind fala, não, subconsciente. A gente precisa tornar algumas coisas conscientes para que ocorra uma limpeza. Então, eu preciso, um exemplo, que a Sandra lembre de tal trauma para ela poder ver, para ela superar e quando acontecer de novo, ela ter uma atitude diferente. Tá? Então, assim, o mastermind digamos que é uma terceira mente harmonizando, desculpa, as outras duas, tá? Então, o que é legal? Porque o maior poder, isso eu vou falar, gente, o maior poder é, inclusive, alunos número 1 em concurso público, faculdade, porque eles são número 1, passam com maior facilidade, gravam, têm uma memória espetacular, porque eles utilizam mais o subconsciente do que o consciente. Então, você ter acesso a isso é um poder extraordinário, tá? Então, gente, aqui eu tô olhando para baixo que eu anotei alguns pontos para a gente não esquecer. E aí, quando eu não consigo essa harmonia, essa química mental, o corpo identifica que eu não consegui harmonizar o subconsciente com o consciente e essa química mental se desintegra. E é aí que vem o fracasso, tá? Tá um pouco confuso ainda, mas logo logo você vai entender. Eu vou te trazer exemplos reais. Química mental. Vou dar um exemplo aqui. Alma gêmea. Tem gente que, tipo assim, se conheceu hoje, casou amanhã e vive feliz para sempre. Você fala, nossa, são almas gêmeas. Quando eu fui casar, falaram assim pra mim, e é a mais pura verdade. Falaram assim, olha, na véspera do seu casamento, vai ser as brigas que você não teve, você vai ter. Vai ser um inferno. Eu falava, como? Eu vou estar realizando um sonho e vai ser um inferno? E foi. Porque nos primeiros anos de casamento ainda acontece um ajuste. E aí, as mentes, tanto da mulher, do homem, do casal, eles vão ter que tomar uma decisão. Se eles vão ser um mastermind ou não, tá? Então, assim, a gente falou no início de mastermind de uma maneira individual, seu consciente, seu subconsciente, tá? Mas agora, falando de casamento, imagina a tua mente, consciente, subconsciente, tendo que estar em harmonia com o subconsciente e o consciente do outro. Essa é a química mental. E aí, o que acontece? Aí, os primeiros anos é um ajuste. Então, tem a possibilidade dessa construção dessa química. Mas quando tem muita lentidão, vocês podem ver que muitos casamentos não estão durando menos que um ano e as pessoas estão separando. Por quê? Está tendo muita lentidão e o cérebro se esgota. E eu vou falar mais adiante o que acontece quando o cérebro se esgota. Aí acontece o divórcio. Aqueles casamentos que resistem mais de 10 anos para frente, vocês podem notar que um se torna indispensável do outro, mesmo que você não nota aquele amor. Então a pessoa fala assim, a pessoa não ama, não fica com aquele frio na barriga, né? Não é aquele amor, mas se tornam indispensáveis, porque fala, eu não saberia viver sem aquela pessoa. Ela resolve tudo para mim. Um exemplo.
tá? E isso, por um lado, é ruim, porque você nota que quando eles se tornam indispensáveis, mesmo sem amor, até fisicamente eles se parecem, né? Então, vou dar um exemplo. Quando você tem o poder de identificar se tem essa química mental, um orador, mesmo sem ele ter escutado uma opinião dita da plateia, ele sabe se está tendo sucesso ou fracasso. Um mestre de vendas, ele sabe o momento que tem que usar um psicológico. Tanto que na área de vendas, quando o comprador começa a ver coisas negativas. E para isso, para o vendedor, isso é bom. Porque ele entende o ápice da virada da venda. Entendeu? Ele entende quando ele tem que entrar com o psicológico e fechar a venda. E ele fecha a venda rápido quando o comprador vê coisas negativas. Isso é uma jogada da mente. E o advogado, por exemplo, um advogado que vai lidar com divórcio. A pessoa está magoada, então ela sempre é a vítima, ela nunca é culpada de nada. Mas ele entende quando qual lado tem razão, tem a verdadeira razão. Então, a mente é um campo elétrico que você atrai ou afasta. Então, é a soma da natureza física mais a natureza do pensamento. Então, tudo acontece porque tem uma frequência, uma vibração. E qual é o verdadeiro segredo? É a fusão dessas mentes. Aí você deve estar se perguntando assim, Sandra, mas por que você está falando de casamento agora? Você não estava falando de uma maneira mais individualizada? Você não estava falando do meu pedido, das 8 forças, você estava trazendo elementos para eu acreditar que é possível, elementos científicos. Mas por que você está entrando nisso agora? Porque sua mente tem que estar em harmonia, inclusive com o que estão na sua volta. Porque não adianta eu falar para você, começa a visualizar seu carro. Aí você está quebrando o pau com seu marido. E você está tendo problema toda hora com o filho. Você não vai ter frequência para cocriar. E um dos passos mais desafiadores na cocriação é você manter essa frequência harmoniosa para poder cocriar. Por isso que eu estou entrando nesse assunto deste livro, agora. Tá? Porque a gente tem que limpar isso para poder cocriar. Então, você definiu, porque você definiu. Primeiro tem que definir. Lembra no primeiro vídeo que eu falo de planejamento, organização e ação? Beleza, então você tem uma meta. Né? Depois eu falei, olha, começa a acreditar que é possível e trouxe elementos científicos. E agora a gente vai tratar da limpeza. Senão você não vai ter energia para seguir e cocriar. Tá? Então, o que acontece? Se a mente está em harmonia, atrai. Se não atrai, afasta. Então, quando você começa a ter essas mudanças, você tem que trabalhar isso dentro da sua casa também. Se o outro se recusa, se o outro não evolui, o que vai acontecer? Divórcio, separação. Uma hora ou outra isso vai acontecer. O importante é você elevar a sua vibração. Mesmo, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Se o outro você fala, Sandra, eu estudo, o outro vem discutir, eu vou fazer o Ho'oponopono para não discutir com ele. Continue fazendo a sua parte. Que cedo ou mais tarde, o universo vai encarregar de virar a página e mudar isso para você. É só isso que eu tenho te dizer. Tá? Uma vez, eu até emprestei esse livro, a pessoa não me devolveu, que chama, eu encontrei num sebo, chama Manuscrito de Napoleão. É tipo um tarô, mas em forma de livro. E ele fazia vários risquinhos, ou chama Oráculo de Napoleão. E aí, com esse oráculo, ele conseguia, dizem que é um tesouro que foi encontrado no Antigo Egito, que Napoleão utilizava antes das guerras, para poder verificar se ele estava tomando a decisão certa. E é muito legal, porque você fazia 4 fileiras de alguns riscos, mentalizando a pergunta, e a quantidade de riscos e tudo mais te trazia um símbolo. Então, muitas vezes, o manuscrito falava assim, olha, agora não é o momento de agir. E aí ele não ia para a guerra, ele esperava um pouco, e aí ele tinha outras informações privilegiadas porque ele esperou.
Então, assim, por que eu tô falando de Napoleão agora? Porque ele tinha um magnetismo muito forte. Os soldados eram levados à morte sem hesitar. Então, assim, por exemplo, em vez de eu falar assim, digamos que eu sou Napoleão, tá? Vocês são soldados. Aí um soldado fala assim, mas Sandra, não dá pra gente ir na batalha, tá chovendo muito, a gente vai escorregar. O soldado não hesitava. Vamos, eu tô com você até a morte. Sabe por quê? Napoleão sabia fazer um mastermind com todos os seus soldados. Reunião, seguro de vida. Vou dar um exemplo. Empresa de seguro de vida. Eles fazem reunião uma vez por semana. Sabe para quê? Para recarregar a mente. Quem tem empresa e tudo mais, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Inclusive, se você precisar, eu também faço palestras comportamentais, vou dar um exemplo, motivacional e tudo mais. Você quer ter um mastermind na sua empresa? Entre em contato comigo, tá? Que eu elaboro um projeto com você. Por quê? O cérebro é como se fosse uma bateria elétrica. Quando vem o desânimo, vem o desânimo, você tá sem pique para as coisas, a gente começa a ficar doente. Então, muita gente às vezes procura o médico. Será que eu tô com anemia? Eu não tô com disposição para nada. E aí, quando vai fazer uma bateria de exame, descobre cheios de coisas. O teu problema tá na mente. E aí, se você chegou a esse nível, seu corpo já está respondendo. Então, você tem que fazer alguma coisa na mente. E aí, o que acontece? Os grandes líderes têm uma vida sexual ótima. E você vai entender por quê. Faça uma palestra motivacional, uma palestra um coaching, tá? Porque às vezes sobre liderança. Por quê? Se sua mente é uma bateria e ela está desanimada, se o orador conseguir estimular outra mente, sabe, a sonhar, a crescer, a fazer outras coisas, você vai num campo eletromagnético, essa mente que está desanimada vai acabar pegando a vibração, frequência do cérebro que está sendo estimulado. E aí a coisa melhora. As vendas crescem, novos projetos. Tem casos que o cara, ele acorda de uma tal maneira que ele até sai da empresa para um emprego melhor. Tá? Então, assim, qual o grande erro, na minha opinião, das empresas? Elas só fazem cursos sobre a área delas. Elas não presenteiem os funcionários com cursos de capacitação emocional. E aí quem perde com isso? O dono da empresa. E aí, gente, então os grandes líderes, eles sabem que eles têm que fazer essa recarga. Por isso que os grandes líderes têm seguidores. Aquela Oprah, eu nem sei falar o nome dela direito, aquela apresentadora famosíssima, né? Que é uma das mais ricas. Se vocês verem a história de vida dela, estrupada por parentes, pobre, e hoje é uma das mulheres mais ricas e mais influentes no mundo, uma mulher negra, que isso é raro. Ela poderia estar se dando de vítima. Não, ela foi atrás. Expôs a história dela? Expôs. Mas ela tem um poder de mastermind que eu nunca vi na vida. Então, ela é uma líder que tem seguidores, porque ela sabe trabalhar o mastermind. Tá? Então, assim, vamos voltar a falar de relacionamento. Mas por que eu quis falar dessa liderança? Porque isso também é importante no ambiente de trabalho, tá? Então, não é só arrumar casamento, mas dar uma avaliada como é que está o ambiente de trabalho. O sexo é o contato mais efetivo que a gente tem para revitalizar a mente. Aí você fala assim, Sandra, mas anos de casamento, o sexo tá uma bosta. Sabe por quê? Antes do sexo tem que ter afeição. Então aí você tem que olhar para a pessoa e falar assim, eu admiro ela. Por que eu casei? Aí você tem que fazer um trabalho, talvez até acionar um terapeuta, um psicólogo. Se você não
ter realmente. Lembra das 8 forças que eu falei lá atrás? Tem que ter uma afeição poderosa. Se tem falta de afeição, tem problema no sexo. E o sexo uniria vocês numa química mental tão grande que vocês seriam um casal de sucesso. Tá entendendo, gente? Então, por que eu falei da palestra? Eu não dei o exemplo da palestra? Um cara que tá mais chateado, não sei o quê, e mais desanimado, e o outro consegue ficar mais motivado, aí esse aqui capta a frequência do outro. O casal tem um poder forte, porque nessa transição de uma mente captar a frequência da outra, no sexo é mais rápido. Só que para isso tem que ter afeição, senão a vida sexual é uma bosta. Entendeu? Cérebro fraco traz doenças. Em harmonia, você tem um relacionamento legal, um trabalho legal, perfeita saúde. Você tem uma vida muito mais plena e feliz e uma energia ótima para a cocriação. Tá? Então, quando pesquisem Louise Hay, é uma referência na cura na cura pela mente, desenganada pelos médicos, câncer, né? Trabalhando a mente, positividade, se curou. Cristina Cairo, eu já fui numa palestra presencial com essa mulher. Essa mulher é um ser divino. Ela olha para você pela sua feição, pela sua postura, pela tua linguagem corporal, ela define tua personalidade, define o que você passou, define o que você tem que trabalhar, o que você tem que arrumar. Então agora, gente, né, vou dar continuidade nesse livro, a gente vai entrar com questões mais pesadas de limpeza, bloqueio, crença. A escada para o triunfo é uma vida de sucesso, mas não é só prosperidade financeira, você vai arrumar tudo. Desde que siga o que eu estou falando, porque eu estou falando o que o autor fala. Tá bom? Reflita sobre isso. Veja de novo, comece a olhar um pouco para o lado aí na tua casa, para a pessoa que está contigo, ou se você é solteiro, para o tipo de pessoa que você está buscando. Se aparece só merda na sua vida, aí você fala, caramba, eu só arrumo cara desempregado. Quem está atraindo isso é você, por quê? Você só está arrumando cara desempregado. Será que você tem uma crença, um bloqueio? Que você tem que se sentir melhor que o outro para se reafirmar? Será que não é problema de autoestima? Então você tem que fazer essa limpeza para a gente continuar nessa energia de cocriação. Tá bom? Um abraço, espero ter ajudado. Conto com vocês para ajudar esse canal a crescer. Fica com Deus.